Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Leva um Casaco, um projeto que surgiu de um conselho que eu recebi da minha avó. Quando eu era mais novo, minha avó sempre falava para mim: Felipe, se você for sair de casa, meu filho, leva um casaco. Naquela época, minha avó estava ali demonstrando todo o afeto dela, todo o amor, todo o cuidado, querendo me proteger do frio. E hoje eu trago esse conselho para mim de uma outra maneira. Ele ainda é presente na minha vida, mas hoje para mim sair de casa e levar um casaco é estar preparado para os desafios que a gente vai enfrentar. O Bernardo ele é personal trainer, mas assim com foco em performance. O Bernardo é um estudioso. O Bernardo tem várias qualificações técnicas aí, acadêmicas. Bernardo, seja muito bem-vindo ao Leva o Casaco. Bom dia, bom dia. Obrigado, Felipe, pelo convite. Cara, eu acho de suma importância essa sua história do casaco, porque é isso, é um conceito que a gente precisa trazer para a nossa vida, né? Porque, de fato, todo mundo tem alguma coisa para acrescentar na história do outro. E gostando ou não, vai se costurando ali, né? Então, é isso. Eu acho que tem uma coisa que eu aprendi, que ninguém cresce sozinho. Acho que tudo que a gente pode agregar é interessante. Então, parabéns pelo projeto. Eu sou educador físico, sou professor de educação física, sou um amante do esporte. Cara, eu sempre pratiquei esporte a vida inteira, então foi desde do futebol, que é a introdução de todo menino no país. Fui pro vôlei, joguei vôlei e acabei na luta. Então, assim, mas todos os esportes sempre me dediquei muito, então nunca fui o pior, sempre me destaquei em todos os esportes. Cheguei a jogar na base de todos os esportes, cheguei a jogar, infelizmente, pelo Fluminense, pelo Vasco, brincadeira. Joguei vôlei de praia, corri alguns campeonatos, e terminei na luta, porque uma grande parte da minha família lutava e me chamaram para lutar, e aí foi onde eu ganhei bastante coisa, e foi isso. Isso foi minha introdução. Entrei para a educação física para poder ter uma cabeça um pouco diferente do que sempre me foi ensinado. Então, eu queria entender o porquê que eu fazia as coisas que eu fazia. E é aquela coisa, né? Quanto mais você procura, mais você entende que você precisa buscar mais, né? Então, não dá para estudar, não dá para parar de estudar, por cima na área da saúde, sempre é uma coisa nova que vem mudando, um estímulo novo. Então, eu acho que é isso. Eu acho que eu sou um eterno estudante. Legal demais, Bernardo. E a gente vê isso porque eu acompanho suas redes, né? Tive o prazer até de treinar com você pouco tempo, foi um período curto, né, Bernardo? Infelizmente, Tô te queria esperando. Quero voltar. Daqui a pouco a gente fala um pouco sobre essa metodologia, porque eu não moro na mesma cidade do Bernardo. E o treino dele eu conseguia realizar da onde eu tô, né? 400 quilômetros de distância. O Bernardo tem toda uma tecnologia embarcada aí para passar os treinamentos dele. Mas antes da gente chegar lá, o Bernardo hoje é muito ativo nas redes sociais dele, né? Vocês vão poder acompanhar. E eu queria entender um pouco, Bernardo, como que foi como que você entrou para esse mundo digital? Eu vejo que você se preocupa com treinamentos inovadores focados para os esportes, né, que seus alunos praticam. Tem treinamento ali que eu acho que só eu vejo profissional, às vezes aqueles vídeos do profissional treinando que fazem com os equipamentos. Eu vi outro dia um grande amigo meu que até me indicou você, o Gabriel, fazendo um exercício que uma bag lá com líquido dentro, que outro dia eu vi o Neymar fazendo. Então, assim, como que
que surgiu essa parte do vou para o digital, quero explorar esse mundo também? Então, Felipe, na verdade foi uma coisa que eu nunca quis, na verdade nunca gostei, sempre fui muito, muito envergonhado de falar, É aquela coisa, eu sempre soube falar muito para você, então, tipo, ensinar uma, duas pessoas, três, mas nunca foi um objetivo meu. Isso é até uma coisa que eu brinco, tipo, às vezes é até uma luta fazer isso ainda, né? Porque não é natural para mim. Mas é o que nós já conversamos anteriormente. Eu entendo a necessidade disso, porque é isso. Se você também não fizer esse seu podcast, quem é que vai saber quem é o Felipe? Então eu acho que para mim todo mundo, gostando ou não, usa o celular hoje em dia. Tipo, não gosto do Instagram, mas, cara, eu uso o YouTube. Então, em alguma rede o cara tá conectado. Então, eu acho que é uma forma da gente aparecer, né? Da gente, na verdade, mostrar o que a gente faz de bom. Porque é uma coisa que eu brinco muito aqui. Se tanta gente que não estuda consegue botar a cara e, tipo assim, meio que fingir que sabe botar coisas boas, fazer coisas boas, por que a gente que sabe tem vergonha? Então, sempre foi uma luta minha, que eu tive, interna minha, mas hoje flui melhor, é uma coisa mais leve para mim, tipo, não são todos os alunos que topam essa coisa de aparecer, de mostrar, mas é isso, eu entendo a importância, acho que todo mundo, os bons profissionais, deveriam botar a cara, mostrar o que sabem um pouco, porque por cima na minha área, a gente é muito mal falado ainda por diversas situações que existem, então eu acho que a gente poderia ganhar muito mais fala, muito mais mercado, se os bons profissionais tivessem a mesma coragem que eu tive de botar um treino, explicar o porquê que está fazendo, mostrar o que está estudando, eu acho que isso poderia mudar um cenário como um todo. Legal, Bernardo. E assim, eu que acompanho suas redes, é claro para mim ali que tem um preparo antes, assim, não é tô com um aluno aqui e vou filmar ele fazendo. É pensado, então assim, você estudou um pouco, porque assim, beleza, você é um cara referência, você tem toda a bagagem técnica, mas até a forma como nós vamos explorar isso, como eu vou colocar isso, né, pro público, eu sinto ali que tem uma preparação, que é pensado, é muito bem feito aquilo, Bernardo. Você teve que estudar, como que você se organizou para as postagens? Então, é exatamente o que você falou, tipo, é estudar, né? Então, eu ainda pego as grandes referências, assim, na minha área, pessoas que eu vou a curso, que eu vou a seminário, congresso, e é isso, tipo, você meio que acaba tendo um norte de como você precisa falar, de como você precisa se posicionar. E é isso, tipo, o meu objetivo é atingir pessoas que não conheçam o meu trabalho. Então, eu não estou interessado em escrever de forma técnica de musculaturas acionadas no exercício. Eu preciso fazer com que a pessoa entenda de uma forma, um conceito para ela, que ela fala, pô, entendi o que ele quis dizer, sem querer, tipo, aprofundar muito, sabe? Então, por exemplo, a cada 3 meses eu dou uma aula para um curso de médicos na Estácio. Então, assim, é a mesma coisa. Eu falo muito da minha área, o que eu faço. Por mais que eles sejam profissionais da saúde, muitas coisas eles não viram, porque não estão na minha profissão. Então, eu tento ter um conceito bem mais leve, sabe? Levar coisas de uma forma mais suave. Mesmo eles sendo da área da saúde, eles não têm a consciência do que é o meu trabalho. Então, mesmo assim, eu tento levar de uma forma mais leve, né? Tipo,
fazendo eles entenderem o que de fato deveria ser o trabalho de um personal, entendeu? Então eu Legal, acho Bernardo. que a internet é isso, é eu tentar levar de uma forma leve que você, que não conhece o meu trabalho, entendeu o que eu estou querendo fazer. Um exemplo com o Gabriel. E de fato é isso mesmo. Eu vejo lá assim, você aborda a técnica, mas de um jeito que a gente leigo entende por que tá fazendo aquilo, né? Não só, vai, faz essa repetição aqui e pronto. E quando você monta, ô Bernardo, o treino ali, para o que você quer mostrar na rede, você tem já um perfil ideal de quem você quer atingir ou não? Hoje o Bernardo, ele atende todo tipo de idade, homem, mulher, ou não? Você tem, assim, são atletas amadores ou atletas profissionais, que eu sei que você também já atendeu. Você tem um público-alvo ou não? É abrangente? Você estuda isso antes, essa comunicação? Adorei sua pergunta. Então, a minha parte de estudos maior é a parte da biomecânica, né? Então, por exemplo, pegar uma criança, por exemplo, meu filho tem 3 anos, que eu já tento estimulá-lo de alguma forma, até eu dou aula para um senhor de 87 anos. Então, para mim, todo mundo entra nessa parte de performance. Todo mundo. Porque, Felipe, eu acho que o performar é você dar o seu melhor, né? Então, tem pessoas que conseguem ultrapassar aquele limite. O que falta? É alguém tentando estimular ou trazendo situações com que ela possa evoluir. Isso é uma coisa que eu bato muito na tecla com trabalho só dentro de máquina. Você não tem uma evolução, não é, cara, você vai melhorar uma musculatura e ponto final. Mas para você que busca melhorar um esporte, o próprio dia a dia, você vai correr com a criança, você vai descer para pegar um brinquedo, a criança não para, você tem que ter um corpo ativo para poder acompanhar. Então, o meu trabalho entra em cima disso tudo. Então, eu acho não, é uma fala minha, que todo mundo deveria performar, cada um na sua área, cada um com a sua limitação, e é isso, a gente tentando ser o melhor ser humano que puder ser. Legal demais essa fala sua, Bernardo, porque até antes de começar a gente estava falando sobre isso, que meio que eu também trabalho com a performance, mas a performance do time, né? Eu trabalho ali com RH estratégico, com desenvolvimento de pessoas, então o meu objetivo é fazer o pessoal performar, qualificar, desenvolver as pessoas para o trabalho, e você ali para o desempenho físico das pessoas. E essa palavra, Bernardo, hoje em dia performance, eu acho que o pessoal tá usando tanto assim que meio que se perde, né? O sentido disso. E até a pergunta que eu ia te fazer, você acabou me respondendo, o que para você de fato é performance? E por que como a palavra está sendo muito usada, o que você acha que o pessoal ainda peca? Porque eu já ouvi que fazer o básico bem feito, você consegue performar. Agora eu já escutei você falar, não, tem que ir um pouquinho mais além para atingir essa performance. Onde que a pessoa erra? Às vezes a pessoa tem até a boa intenção, faz ali, ela tem a rotina dela certa, mas não consegue ainda performar. O que você acha que falta para chegar nessa performance? Então, eu te peço até desculpas antes de responder, porque eu acho que, assim, eu sou muito crítico com o meu trabalho, não com o meu, mas é isso, Felipe, eu acho que entra nisso de novo, eu acho que todo mundo tem o poder de performar muito, tá? Então, eu vou dar o exemplo do nosso conhecido, Gabriel. Eu demorei 4 anos para conseguir visualizar, alinhar uma rotina de trabalho para ele que pudesse melhorar de fato o ciclismo dele. Então, são erros e acertos, tá, que você vai fazendo, mas assim, é aquela coisa, eu acho que quando você lida com o ser humano, então, tipo, você, Felipe, é um ser único.
Então, eu tenho que ter essa consciência sobre isso. Então, eu não posso chegar e falar assim, olha, Felipe, eu vou mandar a mesma série que o Gabriel tá fazendo, eu vou mandar você fazer. Cara, não vai dar certo, pô. Então, tipo, às vezes vai te machucar, às vezes, ou você vai falar assim, pô, tá fácil demais, Bernardo. Ou eu posso te mandar o meu programa de treino e falar assim, Felipe, agora você faz o meu. Pô, mas Bernardo, não consigo fazer nada. Então, eu acho que uma coisa que nós, seres humanos, pecamos muito, por conta da internet agora, é o Ctrl-C, Ctrl-V. Então, tipo, tudo cola e copia. Então, a gente acabou perdendo muito esse lado humano, sabe? E eu acho que é isso. Nem todos os dias você vai estar 100%. Pô, você é pai, você é casado, pô, tem um trabalho que demanda de você. Então, às vezes, pô, Bernardo, já recebi mensagem, pô, Bernardo, não fui treinar hoje porque dormi mal. Tô falando de você não, hein? Mas eu já usei algumas. Já de dormir mal nem tanto, mas algumas outras aí que você citou eu já usei. Mas não é a verdade? É a verdade, Sim. pô. Então, assim, eu não posso chegar, você chegando para mim, pô, Bernardo, vim aqui treinar, mas estou mal, e pedir para você dar um tiro, sei lá, de 1 quilômetro. Você vai se arrebentar, pô. Então, você fazendo o seu máximo naquele dia, para mim, isso não tem performance maior do que isso. Mas é isso. Cada ser humano é único para poder performar no seu âmbito ali. Cara, muito bom te ouvir falar isso, Bernardo, porque eu também acredito muito nisso, que hoje também, ainda falando sobre redes sociais, existe muito uma comparação com, Era às vezes, uma isso. coisa que não é nem real, porque o que você vê na rede social é o que a pessoa quer que você veja. Então, assim, a pessoa joga ali um treino que ela fez, mas você não sabe quanto tempo que ela levou para chegar ali e ela não postou os treinos ruins. Então, assim, eu concordo muito nisso. Eu acho que é muito individual, é você avaliar seu progresso, né? Quanto que você está melhorando sua performance e não ficar nessa comparação. E acho legal também quando você fala do Ctrl-C, Ctrl-V, porque hoje tem uma questão muito assim de tá na moda. Então, tá na moda hoje fazer tal exercício, tá na moda fazer. Poxa, mas aí eu vejo o cara que eu sigo fazer e quero fazer igual. E aí é o que você acabou de falar, né, Bernardo? Eu não posso sair fazendo o treino, a rotina de treino do Bernardo que eu sigo, né? É isso, porque é o que você falou. Eu acho que essa parte foi muito boa para a minha profissão, a entrada do Instagram, da internet, né? Mas é o que você falou, tipo, ninguém posta as coisas ruins, né? Pô, eu não vou postar que eu passei uma semana deitado porque eu tava resfriado. Não vou botar isso. Eu boto que eu tô levantando peso, eu posso. Então, eu acho que o ruim é isso, porque virou uma comparação agora que não tem mais fim, pô. Toda academia agora tem tripé aqui. E você vê assim, cara, eu preciso me gravar fazendo. E aí, é aquela coisa. Mas Bernardo levanta 200 quilos, eu preciso levantar 200 também. Pô, não vai, pô. Eu faço isso há 10 anos, então é isso. Tudo tem que ser muito individualizado. E é uma coisa que a gente até conversou agora há pouco, eu dei aula para o pai do Gabriel, e a gente conversou sobre isso. Todo mundo na internet agora virou um próprio coach. Então eu entro na academia, eu já sei fazer tudo. Pô, eu abro o celular, aí, série para peito, tem isso, pô, mas será que isso de fato é bom para você? Isso é um grande questionamento meu. E até sobre isso eu ia te perguntar, porque hoje com as inteligências artificiais, o cara coloca lá, sou o Felipe, tenho tanto de altura, meu peso é tanto, eu quero isso, e o chat GPT, que é a mais famosa, gera um treino lá. Qual que é a sua visão sobre isso, Bernardo? Você que é um profissional da área. Acho incrível. Até sei, mas, né? Mas eu preciso te ouvir. Então, olha só, aí entra a minha parte crítica de novo. Eu acho incrível, porque assim, é aquela coisa, você divide o joio do trigo, tá? Então, o que eu canso de falar, Felipe, isso é um discurso meu, eu preciso fazer com você, Felipe, o que você não faria sozinho. Então, cara,
Se você consegue chegar aqui e falar assim, olha, eu quero uma série disso, disso e disso. Legal, a internet deu, pô, você faz sozinho. Agora, quando você consegue pegar alguém que de fato fala assim, cara, sua postura está errada nisso, você tem defeito ali, a gente consegue melhorar isso. Isso é uma coisa que a internet não te dá, o celular não te dá. Então, é o olhar humano. Então, infelizmente, a gente é muito mal falado por isso, porque você vai na maioria das academias, o profissional está assim, vai, faz, tipo, não está nem prestando atenção em você. Então, eu acho que a inteligência artificial é incrível, porque tira o trabalho desse pessoal. E até porque cada um tem um objetivo também, né, Bernardo? É isso. Então, vamos supor, beleza, eu quero fazer uma série para fortalecer os membros superiores, sei lá, ombro e tal. Porque eu sou tenista amador, né? Não sei se eu já comentei com você. Mas bem amador mesmo, tá? Amo o esporte, mas tem que melhorar muito ainda. E aí eu faço exercício pro ombro e tal. Só que, será que esse é o exercício de ombro para mim, para o esporte que eu pratico ou não? Isso é um exercício de ombro genérico, então eu acho que entra muito nisso que você está falando, né? Vou utilizar melhor isso, bah, enfim. Que bom, já entendi o chat GPT aí. Não, mas eu já fiz o treino para comparar com o que eu tinha e assim, beleza, tem até algumas coisas, ok, de fato é uma tecnologia, mas eu concordo com você ainda, eu acho que beleza, para algumas pessoas vai funcionar, mas para mim eu preciso do incentivo ali, né? É até o assunto que eu vou entrar com você agora. Constância, né? Constância para atingir o resultado, constância versus motivação, tá? É mais ou menos isso que eu queria provocar. Como trabalhar essas duas coisas? Porque eu penso assim, eu até conversei em um outro episódio com um nutricionista, o Elton, ele é até de Niterói também. E eu tava falando com ele que a pessoa vai no nutricionista, ela quer mudar de vida, ela tá com a motivação lá no alto. Aí o cara prescreve a dieta, o cara compra tudo, compra a suplementação toda, vou começar a segunda, aí começa, aí falha na quarta, aí não volta mais, e aquilo se perde. Mesma coisa eu vejo quando vou começar a academia, pô, tô bem, fiz lá minha série com o Bernardo já me passou acesso ao aplicativo, vou voar. E aí começa aquilo e não se tem constância. Como que você enxerga isso, Bernardo? O que você pensa sobre isso? Então, muito bom. Isso é um tema que eu discuto bastante assim com conhecidos meus. E mais uma vez, Felipe, sou eu. Cara, eu tenho, graças a Deus e ao meu trabalho também, tipo, eu tenho uma agenda cheia de, tipo, e não são alunos recentes, são alunos de 6, 7, 5 anos. Então, assim, pô, não dá para viver motivado 7 anos, né? Tipo, então, assim, é uma montanha russa. Então, sim. Mas o que eu canso de falar aí entra mais uma vez o que eu falei anteriormente. Cara, é o lado humano. Tipo, eu preciso ser a melhor pessoa para você, Felipe. Então, por mais que você vire para mim e fale, Bernardo, eu quero correr a meia maratona de Londres, um exemplo. Nem todos os dias você vai chegar aqui animadão para fazer, pô. Então, eu preciso, antes de pedir para você suar, eu preciso entender o que você está passando ali, pô. É aquela parada da terapia, pô. E às vezes trocar uma ideia, ei, Filipão, tá bem, cara? Pô, te sentindo meio abatido. E trocar uma ideia, pô, daqui a pouco o cara já relaxou tanto que, pô, ele tá fazendo o que você queria. Talvez não de uma forma tão acelerada como você gostaria, mas para ele foi a melhor coisa ter saído de casa, às vezes ter deixado os problemas do lado de fora. Então, isso foi uma coisa que eu demorei muito a entender, porque eu vim do esporte, eu vim da coisa da cobrança, de tipo assim, cara, você tem que ter alguém te cobrando, bora, tem que fazer, tá cansado, o problema é seu, tem que fazer, não sei o quê. Então, eu era assim, mas eu entendi que as pessoas não são assim, pô. Tipo, a pessoa comigo, ela
ela sempre meio que vai ser o melhor momento da pessoa, porque ela quer se exercitar, mas ela quer jogar uma conversa fora também. Então, tipo, ela quer falar, pô, meu plantão foi ruim, cara, eu tô brigado com a minha mulher. Então, eu preciso entender um pouco e introduzir o exercício ali, porque eu acho que vem a motivação, daqui a pouco o cara tá melhorando, daqui a pouco ele já deixou o problema de fora, e aí daqui a pouco ele tá lá, sabe? Tá 100% focado lá. Eu acho que Legal, é isso, é Bernardo. a combinação de tudo. Legal. E aí isso a tecnologia não dá, né? Essa Não humanização dá, aí do. Não dá. não dá mesmo. É. Eu tenho que falar isso porque eu trabalho com pessoas, então eu também É eu isso. valorizo muito o lado humano, né? Então é isso. Bernardo, e assim, hoje é o Bernardo, é a referência, é um nome na área. Durante essa jornada, a construção disso até aqui, tem alguma dificuldade que você lembra que, caramba, isso aqui foi difícil? E você... Eu sei que dá uma. Ah, por que da pergunta? Por que da pergunta? Porque, cara, com certeza alguém tá vendo, tá assistindo aqui, se inspira, vai se inspirar no que você tem a dizer. E assim, às vezes a pessoa tá ali numa situação que, pô, eu passei por isso aqui, sei que foi um monte, mas umazinha Pô, pra gente pegar aqui, é melhor cara. falar das partes boas, pô. As partes boas são as menores. É só pra gente entender ali ó, a superação, como que você resolveu uma questão que você tinha, enfim. Porque, Então, cara, para chegar até aqui tem uma jornada, né, Bernardo? Para hoje você tá aí, aonde tá, teve uma construção, porque é uma outra coisa que eu vejo também, o pessoal hoje quer tudo para ontem, né? Então, não entende que tem um caminho a se percorrer. Pô, eu já quero ter 1 milhão de seguidores, eu já quero que todo mundo faça treine comigo, então, mas não é assim, você vai começar e vai ter que ir construindo, é tijolinho, é degrau, degrau, e é bom você falar isso, porque você é um cara que teve uma jornada, né, Bernardo? Então, você tem 5 minutos? Tô brincando. Até pouco, achei que era mais. Você vai reduzir, né? Cara, então, eu vim de uma família muito humilde. Meu pai, ele é zelador, até hoje, zelador, e minha mãe manicure. Então, para mim, já entrar na educação física foi uma loucura, porque eles já não queriam que eu fizesse. Porque eu sempre escutei que homem não trabalha de bermuda. Então, já gerou o primeiro impacto para mim. Mas era a única coisa que eu sabia fazer. Tipo, era a única coisa que eu era muito bom mesmo. Era o que eu me destacava dos demais era estar no esporte, né? Então, é isso. Eu também não imaginei trabalhar com o que eu trabalho hoje. Eu vim parar em Niterói porque eu ia morar em Dubai. Eu ia dar aula para o exército de Dubai, de luta. E aí o contrato demorou a sair. E faltava 1 ano para me formar. E, cara, e aí foi uma loucura, porque quando o contrato saiu, já não era o mesmo contrato. E tudo era muito diferente. E aí eu queria chutar o balde, né? Eu falei, cara, eu não vou estudar, não sou bom no estudo, tipo, eu só sei bater nos outros, então eu quero continuar. E aí foi a hora que, assim, aí eu entrei num buraco que não tinha mais fim, porque eu sempre achei que depressão era uma coisa idiota, que isso é coisa de gente fraca e tal. E eu me vi num buraco que eu não saí mais, sabe? Fiquei 1 ano e pouco sem conseguir estudar, sem conseguir nada. E até onde a minha mulher sentou comigo, me ajudou muito, tipo, mentalmente. E é isso, eu falo que tudo do que eu sou hoje, tudo que eu faço, eu agradeço muito a ela. Porque se ela não tivesse comigo lá atrás me ajudando a sair daquilo ali, seria impossível. Então aí eu comecei a estudar muito, tipo, estudar, comprar livro,
Como eu não tinha dinheiro para poder fazer curso, né, foi estudar mesmo, você botar a bunda na cadeira e estudar, anotar. E aí, é isso, tipo, as coisas que eu aprendi a fazer eu comecei dando aula em Niterói não funcional, e aí começava a fazer com as pessoas na praia, então todo mundo me achava maluco, porque era um negócio diferente. E aí foi acontecendo, as coisas foram mudando, e aí as pessoas passavam, poxa, esse seu trabalho legal, me dá seu telefone. E aí o jogo virou um pouquinho, mudou um pouco. E aí hoje, meu pai que achava que eu ia ser vagabundo usando bermuda, hoje bate o palma pra mim. Legal, Bernardo. Obrigado por você ter partilhado com a gente isso aí. Eu escutei mais diferente. A minha época era chinelo de dedo, né? Meu avô falava, Havaiana, chinelo de dedo, não pode usar. Não pode nem ir na casa dele de chinelo. Ele fala, pô, tá de chinelo, mesmo? não pode usar chinelo. Ele tem isso. Chinelo e violão. E aí, quando eu fiz 15 anos, ele me deu um violão. Ele me deu um violão, porque eu queria muito aprender a tocar, né? E aí acabou que no Natal ele me deu um violão. A contragosto dele, mas me deu. Então era isso. Então eu ando de chinelo e toco violão. É engraçado, né? O pessoal antigo tinha assim uma visão. Bernardo, referências, cara. Então aqui eu trago pessoas que são referências. Eu queria saber quais são as suas referências, Bernardo. Quem que você se inspira? Conta pra gente. Cara, então, pra mim, a minha maior referência é um cara chamado Alex Souto, do Rio de Janeiro. Na minha área, ele é a referência mundial. Assim, tem ninguém no mundo à frente desse cara em termos de... antes de entrar, eu estava até vendo uma publicação dele. É um cara que, no esporte, ele escreve muito de artigos científicos e lida direto com isso. Então, para mim, é um cara que mudou o cenário do nosso país por conta do esporte. E ele é educador físico, Bernardo? Educador físico. Pô, vou seguir. Vou até anotar aqui para seguir. Não conhecia. Bernardo, agora eu quero falar um pouco de metodologia de treino sua, mas vou chamar até de home office, porque como que funciona isso? Como é que você conseguiu aplicar treino para eu fazer, dar 400 e tantos quilômetros à distância? Como é que é pensado isso? Porque eu não imaginava, até vou ter que convidar a Gabriel para participar de um episódio com a gente, porque tá muito citado, o pessoal vai querer conhecer. Nesses 7 anos, a gente tem um grupo aqui do pessoal que estudou junto na escola, Gabriel tá lá, assim, sou amigo dele desde 3, 4 anos de idade, e ele sempre falando, meu personal, Bernardo, treino com o Bernardo. Então, assim, o pessoal já conhece o Bernardo. E aí, um dia eu tava comentando com ele, ele falou, pô, cara, fala com ele, Bernardo passa treinamento pra pessoa que não tá aqui, não precisa estar presencial. Eu falei, pô, sério? E aí, entrei em contato, você me passou. Como que é isso, Bernardo? Como é que a gente consegue treinar uma pessoa que tá em outro estado? Então, hoje eu atendo pessoas de outros países também, né? Tudo por essa plataforma digital. E é isso, mais uma vez, Felipe, eu preciso entender quem é o Felipe. Qual a sua necessidade, qual é o seu dia a dia, cara, o que você trabalha. Eu acho que primeiro de tudo é isso, porque é isso, eu não posso, mais uma vez, eu não posso prescrever algo para você que se encaixe a mim. Então, preciso saber onde você treina, se você tem equipamento, se sente dor, tem cirurgia, coisas básicas que eu te perguntei lá atrás. Então, tudo isso eu faço uma anotação, né? E claro, é aquela coisa, tipo, como eu não estou com você, eu preciso passar primeiramente muito trabalho dentro de máquina. Eu também não sei como, porque algumas pessoas sempre me dão a devolutiva, né, Bernardo? Estou gravando um vídeo, olha meu movimento. Outras pessoas já não falam. Então,
por saber que eu não posso meio que confiar que a pessoa vai sempre me mandar, eu preciso montar coisas mais seguras que eu sei que não vai ter tanto erro, mas que vai atingir aquelas musculaturas que eu preciso trabalhar. Então, é uma receita de bolo difícil, porque você tem que puxar, esticar de um lado, então, assim, para no final tentar dar certo, né? Porque é isso, demora, toma tempo. Já falei várias vezes com o Gabriel, tipo, o quão difícil é você montar uma série para alguém, porque se você vê numa academia, tipo, tudo 3 de 8, 4 de 12, vai. Uhum. E, tipo, na minha cabeça vai muito além disso. A minha esposa me mandou um contato de um médico agora, que eu prescrevi uma série para ele. Aí ele, caraca, as séries são 8 de 10? Nunca vi isso, pô. Então, assim, tem que mudar um pouco esse cenário. Dependendo do objetivo, lesão, toma remédio. Então, eu preciso entender o Felipe como um todo, sabe? Sim, e assim, só para partilhar aqui, até vídeo da academia eu mandei, né? Bernardo pediu, o que tem de aparelho aí? Eu filmei, tá lá sozinho filmando a academia, assim. Ah, tem isso, tem isso, tem isso. E aí o Bernardo montou o treino. E aí o aplicativo é tão legal que tem o treino e tem a pessoa fazendo. Você vê o vídeo da pessoa fazendo e não dá nem para enganar, porque você tem que colocar o play que você começou a fazer o treino. Aí, vou fazer menos séries aqui. Aí, pô, mas deu 10 minutos de treino, esse cara não treinou. Então assim, é um acompanhamento mesmo. Eu fiquei assim, não conhecia a metodologia, não sabia como que ia ser. Foi muito legal. Por questões ali particulares, né, que a gente comentou, não deu para seguir, mas eu preciso voltar. Muito bom. Bernardo, a gente tem aqui um quadro dentro do podcast, dos episódios, que é Levei um casaco e me dei bem. O que eu quero com isso? Eu te perguntar uma situação em que você estava preparado. Você levou seu casaco ali e você não passou frio. Então você não teve perrengue, né? Você se preparou antes. Tem alguma para dividir com a gente? Tem. Foi agora no início do ano, quando eu fui atender o Murilo, que a gente estava falando antes. Certo. Eu cheguei lá não para poder... Eu cheguei para auxiliar o médico que eu trabalho em alguns atendimentos. Então, eu vendo o cara de fora, eu comentei, falei assim, Bruno, o cara é todo torto, Bruno. E ele falou assim, não, mas o cara tem acompanhamento, tal. E aí eu falei assim, você se importa, já que eu tô aqui, de te avaliar, tal. Ele falou assim, não, à vontade. E aí eu avaliei o cara, mandei um laudo para ele e foi bom para minha parte. Legal. Segue até hoje com essa consultoria? Mais ou menos, porque hoje eu tô mais no Rio, mas de vez em quando a gente bate um papo, mas é isso, a minha vida hoje está em Niterói, né? Niterói, Rio, Então é difícil sair daqui para começar uma vida nova do zero. Entendido. Você sabe disso? Eu sei disso, Eu acabei fazendo isso. Mas assim, na época não tinha, né, família igual você tem agora, né? Tem filho, esposa, né? Que você tem, no caso. Então, para mim era eu sozinho, então foi mais fácil fazer esse caminho. Mas sinto falta de Niterói, sinto falta. Sempre que posso, tô aí. Bernardo, então assim, tô assistindo o episódio, tô ouvindo o episódio e tô interessado, cara. Quero bater um papo com o Bernardo, quero treinar com o Bernardo. Como é que faz a pessoa para te achar? Aonde tá o Bernardo? Como é que faz o contato? Você pode divulgar pra gente suas redes? Pô, me acha no Instagram. Agora de 2 anos pra cá, tô bombando lá. Boa. Não, brincadeira. Mas é só me mandar mensagem pelo Instagram, que agora eu tenho mexido com uma certa frequência.
No Instagram já tem o próprio link do WhatsApp, então já dá para cair direto para mandar mensagem para mim. Então, você que está ouvindo, leve seu casaco, de qualquer canto do mundo, pode me mandar mensagem que eu respondo. Não sou igual o Felipe que não responde, eu respondo. Pô, que isso, eu respondo sim. É porque eu não recebo tanta mensagem igual você, por isso que eu acabo não respondendo. Eu só quero agradecer ao Bernardo, ele foi assim, um papo muito legal que a gente teve aqui. Por incrível que pareça, eu não conheço o Bernardo pessoalmente, mas a gente, cara, tem a sintonia boa aqui, parece que já é meu amigo assim, de longa data. Poderia ficar a tarde toda aqui com ele conversando. O Bernardo tem muita coisa para ensinar para a gente. Vocês puderam ter uma pequena amostra aqui do que o Bernardo sabe, do que o Bernardo é como profissional, como pessoa também. Torce para um time muito bom, mas, Bernardo, eu não divulgo meu time, então... Amanhã não a gente joga 3 horas. Não dá spoiler não, Bernardo. Mas o time do cara é muito bom também, então assim... Aqui, ó. Mas vai dar sorte pra amanhã? Muita gente não conhece esse escudo não, viu, Bernardo? Então tá tranquilo. Mas assim, cara, te agradecer demais. O Bernardo, ele aceitou o convite antes mesmo de ter tido o primeiro episódio, então o cara confiou, acreditou no trabalho. Agora estão saindo os episódios aí, o pessoal tá vendo como que é o trabalho que a gente quer fazer, a seriedade, mas antes disso o Bernardo já tinha aceitado, então eu só tenho a agradecer ao Bernardo, e assim, lá no Instagram dele vocês vão conseguir ver, além de treinos, tem participação do Bernardo em podcast também, em outros podcasts, então assim, algumas perguntas que talvez não tenham sido feitas aqui, lá ele responde, tem perguntas mais técnicas lá, então assim, sigam o Bernardo, acompanhem ele nas redes lá e, mais uma vez, muito obrigado, cara. Obrigado a você pela participação, cara, foi incrível. Espero que dê tudo certo nesse seu projeto aí, porque é isso, Felipe, a gente está precisando de mais gente boas aí, movimentando as coisas nesse nosso país aí. E foi o que você falou, a gente não se conhece pessoalmente, mas parece que a gente já se conhece há bastante tempo. Então, sim, cara, eu te desejo boa sorte mesmo, porque projetos que a gente faz assim de coração devem ser levados a sério. Legal, cara. Te agradeço, também te desejo tudo em dobro. E, Bernardo, ó, como é que eu tô ficando já bom. Você aí que ficou até aqui, se inscreve no canal, siga a gente em todas as redes, deixe um comentário para a plataforma entender que o conteúdo é relevante. E, ó, se você achou que esse conteúdo é legal e faz sentido para alguém que você conhece, compartilha também, por favor. E não deixa de seguir o @LevaUmCasaco e o @Bernardo Performance. Boa. Aí, foi bem, não foi? Boa. A gente vai ficando por aqui. Bernardo, um abraço. Até a próxima. Valeu, Filipão. Um abraço. Valeu, Bernardo. Até mais.